Robusta Pro 3.900 e nós vamos falar sobre a montagem do equipamento. A gente vai começar pelo sistema de bico e porta-bico, tá ok? Então a gente tem um reparo do bico, temos que prestar bastante atenção no anel de vedação para a gente não perder isso aqui no manuseio, tá ok? A gente pega o reparo, coloca na ponta do bico, ele fica fixo. Com o auxílio do bico a gente vai introduzir o reparo dentro do porta-bico e com o dedo a gente vai segurar e vai remover o bico. Assim o reparo fica lá dentro, então a gente vem, segura o reparo para ele não cair e a gente coloca o bico dentro do porta-bico. Tá feita a montagem. Montagem da pistola. Anteriormente eu montei o bico no porta-bico com o reparo lá dentro já, e agora na pistola a gente vem com a mão e rosqueia de forma manual. A gente não precisa utilizar chave para apertar isso aqui, porque o reparo do bico, aquele anel de vedação, você vai esmagar ele em excesso e com isso, na próxima vez que você precisar a vedação, ele já vai estar esmagado, não vai vedar. Então aqui a montagem ela é manual, você vai rosquear até você se certificar de que o porta-bico apertou as peças por suficiente. Então aqui a gente consegue regular o porta-bico tanto no leque na vertical quanto na horizontal, é só você mudar a posição do porta-bico. E vocês podem ver também que na montagem o bico ele ficou trabalhando também de forma uniforme. Posição de limpeza do bico a gente vira ele para trás e posição de aplicação a gente coloca o bico virado para frente. Tá aí a montagem da pistola. A pistola está pronta para ir para a máquina. Agora nós vamos falar sobre o filtro, tá? Como que a gente faz, para que tem o filtro? O filtro ele serve para evitar entupimento de bico, né? Ou seja, reter a sujeira que vem da tinta. O ideal é que a gente faça a limpeza do filtro diariamente após o término do serviço. E se caso a gente trocar de tipo de tinta, uma tinta mais grossa ou mais fina, a gente também tem que equalizar tanto o bico quanto o filtro que vai na pistola para que ele retenha as partículas. A troca do filtro é simples, a gente remove a proteção da manopla, tá? A gente desrosqueia, isso aqui é com a mão mesmo, não necessita de chave para apertar. A gente desrosqueia e aqui dentro a gente tem o filtro, tá ok? A gente remove o filtro, faz a limpeza, coloca novamente e aperta. Uma forma bem simples de fazer o trabalho. Rosqueei com a mão novamente, não precisa apertar em excesso, encostou, firmou, colocou novamente a proteção da mão, tá feito. E após a montagem da pistola, a gente vai executar a montagem da pistola na mangueira e a mangueira na máquina. Como é que a gente faz isso de forma correta? A mangueira aqui na ponta, se você observar a rosca dela, ela tem uma certa folga, tá? Isso para quê? Para que quando a gente coloque a rosca na pistola, a gente consiga verificar se o aperto ocorreu de forma adequada. Se você colocar isso aqui torto, você vai notar que isso aqui vai ficar duro e você não vai conseguir rosquear até o final com a mão. O correto é a gente sempre rosquear com a mão, tá? E óbvio, ao final a gente vai colocar uma chave aqui e fazer o aperto adequado. Mas sempre temos que conferir se a peça está entrando de forma livre, tá? Sem estar apertado e folgado aqui. Colocamos a mangueira na pistola, tá? De forma manual, observamos se a rosca entrou tudo certinho, apertamos até ficar justo e fizemos o aperto com chave. Aqui no vídeo a gente não está mostrando, mas a gente vai utilizar duas chaves para a gente fazer o aperto aqui na pistola, tá ok? Na máquina de pintura, mesma situação. Nós temos a saída da mangueira, nós vamos pegar a mangueira, vamos rosquear ela manualmente, tá vendo? Ó? Ela tem que entrar livre, ela não pode entrar dura. Se tiver duro para entrar, tem alguma coisa de errado. O que a gente sempre tem que ter em mente é que essa peça, enquanto ela não der o aperto, ela fica frouxa. E é assim que tem que ficar, ela tem que ficar frouxa até que aperte. A hora que ela apertar, vocês vão ver, olha lá, a peça endureceu. A partir daqui, eu vou pegar a chave e vou terminar o aperto e a mangueira vai ficar firme, tá ok? Se você estiver rosqueando e a peça não ficar frouxa, porque tem alguma coisa de errado ali no encaixe, você tem que voltar tudo para trás e começar de novo. Na sequência da montagem, nós vamos fazer agora a montagem do tubo de sucção, tá? O tubo de sucção é simples. A gente deixa a rosca de fixação dele, tá? E nós vamos tomar cuidado com o anel de vedação para não romper os anéis e também não morder o anel na hora da montagem. Então a gente eleva a máquina levemente e vai colocando o tubo de sucção, girando ele na máquina. A gente segura na parte inferior aqui
E olha lá, ó, com o auxílio da mão a gente vai rotacionando o tubo, ele entra até o final. Quando ele entrou até o final, você vai sentir, porque ele não vai subir mais, você vem com a rosca e trava ele. Esse aperto aqui também, em geral, não precisa ser com chave, geralmente é só manual, tá? Feito isso, o tubo de sucção está montado, certo? Você pode regular ele na posição que você achar mais adequada para colocar ele dentro do balde de tinta. E aqui é óbvio, em conjunto com ele, nós temos o tubo de refluxo, né? O tubo de refluxo serve para retornar a tinta dentro da lata, tá ok? Bom, pessoal, nesse ponto nós já estamos com a Pro 3900 inteira montada. Montamos a pistola, montamos o bico, o reparo do bico, o porta-bico, mostramos como a gente desmonta a manopla onde a gente coloca o filtro, montamos a mangueira na pistola, montamos o tubo de sucção. Nesse momento a gente fica ainda no kit com o extensor que vai na pistola, que a montagem é a mesma, o mesmo sistema do porta-bico, tá? E a gente fica com o óleo de lubrificação. Então, para que servem essas peças? O óleo, inicialmente, a gente tem essa janelinha aqui e ele tem esse biquinho. Então, ele vai lacrado, vocês vão abrir o biquinho e todos os dias, antes de iniciar o trabalho, a gente vai pingar uma média de 5 a 10 gotas lá na cabeça do pistão. Então, a gente vai colocar o reservatório de óleo aqui nessa posição e vamos borrifar lá um pouquinho de óleo. A função desse óleo é que quando a máquina inicia os trabalhos, o pistão ele trabalha de forma lubrificada ao entrar e sair da camisa superior, tá? E nós vamos falar sobre o extensor que acompanha a máquina. Você pode notar que ele vai com uma tampinha e uma tampinha. É muito importante isso porque aqui dentro do extensor existe um anel de vedação que promove a vedação do extensor quando a gente rosqueia ele na pistola. Então, se você perder o anelzinho de vedação que vai lá dentro do extensor, ele vai vazar e vai dar problema. Então, a gente já manda a tampinha e ela é vermelha para que você tenha bastante atenção, tá ok? Então, no manuseio de desmontagem e limpeza, tem que tomar cuidado com o anel de vedação. A montagem do extensor é feita da mesma forma que é feito o porta-bico, ou seja, a gente vai desrosquear o porta-bico da pistola de forma manual, certo? A gente remove o porta-bico da pistola, a gente solta a traseira do extensor, o anel de vedação está lá dentro. Eu vou parafusar, geralmente eu deixo a pistola apontada para baixo para que aquele anel não caia. Se a gente utilizar ele na posição horizontal ou vertical, enfim, qualquer posição, o anel pode cair. Então sempre apontando para baixo, rosqueio com a mão até o final, lá me certifiquei de que está rosqueado, eu venho, tiro a outra tampinha, tá aqui meu porta-bico, também tem um anel de vedação lá, vamos tomar cuidado para não perder, e venho e rosqueio de forma manual o extensor na pistola. Então a partir desse momento eu estou com o extensor montado na pistola, o aperto aqui é manual, da mesma forma que a gente faz o aperto aqui, a gente faz aqui, e com isso nós estamos com o extensor montado, só trabalhar. A máquina já está toda montada, como vocês podem ver, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação. Aqui nós temos a manopla para carregar a máquina, aqui é o regulador de pressão, onde você apertando ele, nós vamos ter mais pressão e você soltando menos pressão. A válvula spray, alguns chamam de válvula de refluxo. Na posição inicial aqui, a gente vai fazer o refluxo do material, ou seja, o material vai sair pela mangueira de refluxo e vai retornar no balde, e quando a gente quiser sprayar com a pistola, a gente vem e coloca ela na posição spray, que daí no caso, ela vai fazer o spray na pistola e vai cortar a vazão de líquidos por aqui, tá? Essa válvula é muito importante, porque sem ela a máquina não funciona, tá ok? Além disso, nós temos o sistema de sucção e compressão, que está aqui, o sistema de pistão, motor da máquina, o botão liga e desliga fica aqui na parte de trás, numa parte protegida do equipamento, tá? Tubo de sucção, a peneira do tubo de sucção, tá bom, pessoal? Muito importante a peneira estar no local. E é isso aí, a máquina está toda montada, nós vamos dar um pause e agora a gente vai fazer um vídeo de como ligar a máquina. Como a gente pode ver, a máquina está toda montada, pronta para uso, mangueira apertada na pistola e na máquina, tubo de sucção apertado, ele já está dentro da água, nós estamos testando a máquina com água, o tubo de refluxo dentro da água, tá pessoal?
Então a primeira coisa que a gente faz, a máquina está montada, está ligada na energia, e agora a gente vai ligar a máquina. Como ligar uma máquina airless? Como ligar a Robusta Pro 3900? Primeiro passo, a gente pega o óleo de lubrificação, coloca lá na janelinha de inspeção e borrifa lá uma média de 5 gotas de óleo, tá lubrificado. A partir desse momento eu já posso ligar o equipamento. Tá? Uma coisa muito importante, a válvula Prime Spray, ou alguns chamam de válvula de refluxo, ela tem que estar na posição de refluxo. Qual é essa posição de refluxo? A posição que aponta para baixo, você pode ver que ela fica alinhada com a mangueira, é a posição que vai jogar o material para a mangueira de pintura, é a posição spray. E a posição lateral é para o material retornar para o balde de tinta, tá? Então é a posição de refluxo. Se você ligar a máquina e ela não estiver na posição de refluxo, a máquina não vai sugar material, porque ela não vai conseguir jogar o ar que está aqui dentro fora. Então, para que o que tem aqui dentro sair, você precisa deixar a válvula de refluxo aberta. Então, muito importante, para que você ligue a máquina, os tubos já tem que estar dentro da água, a válvula de refluxo tem que estar na posição aberta, ou seja, na posição de refluxo, e o regulador de pressão, você não pode deixar ele no zero, ou seja, todo aberto, porque a máquina não vai ter pressão, o motor não vai trabalhar, ela não vai fazer sucção. Então a gente tem que garantir que a gente tenha um mínimo de pressão aqui no regulador, para que a máquina faça sucção, tá ok? Apresentamos a máquina, agora nós vamos ligar ela. Já falamos sobre válvula de refluxo, sobre o regulador de pressão. Então nesse momento eu só preciso o quê? Ligar a máquina. A partir do momento que eu ligar a máquina, vocês vão, no vídeo vocês não vão ver, mas presencialmente vocês vão notar que na mangueira de refluxo ela vai começar a borbulhar dentro da água. Isso significa que a máquina está trabalhando de forma correta e que ela está sugando o líquido e jogando o ar que tem dentro do sistema para fora. A partir do momento que parar de fazer bolha lá na água, a gente já vai notar que aqui no tubo de refluxo vai começar a sair água, tá ok? Então eu vou ligar a máquina. Olha lá, ela começou a borbulhar na água, vocês não vão ver porque a gente não vai filmar, mas ela já está borbulhando lá. E a partir, já parou de borbulhar, ó, então agora eu já noto a máquina jogando água pela válvula de refluxo, tá ok? Olha lá, tá saindo água. Eu espero uma média de 30 segundos a 1 minuto, deixo ela fazer esse refluxo para que ela encha todo o sistema de líquido e elimine o ar. A partir desse momento a máquina já está pronta para a gente começar a pulverização. Então eu venho aqui, inicialmente esse teste com água é importante, porque a gente vai ter que verificar se não existe vazamento da mangueira aqui na saída da máquina, ou vazamento de líquido aqui no encaixe da pistola, no extensor ou no porta-bico, tá? Então, visualmente, a gente já nota que não tem vazamento. Isso significa que eu já posso dar pressão na máquina e ver como que ela vai se comportar. Então, a partir desse momento, eu abaixei a válvula de refluxo, ou seja, eu estanquei a vazão de líquido aqui na mangueira de retorno. Esse líquido que sai ali é um restante que fica dentro da máquina. Você pode ver que a hora que acaba, ó, não sai mais água, e isso é importante. Se você fecha aqui não pode sair água ou tinta. Se continuar saindo, tem algum problema e a gente tem que verificar o equipamento, tá ok? Ou então porque a válvula não fechou de forma adequada. Então sempre tem que parar de sair água. A máquina deu um auto-stop, ou seja, ela parou automaticamente. Por quê? Ela já atingiu a pressão que eu regulei aqui no regulador. Se eu aumentar a pressão, está no máximo já, pessoal. Mas se tivesse como eu aumentar, você viria que o motor ia ligar e ia trabalhar novamente até atingir a pressão que eu regulei aqui. Toda vez que ela atingir a pressão máxima, ela vai desligar automaticamente. A partir desse momento, eu vou fazer uma nova inspeção, eu vou verificar as mangueiras, ó, está seca, o encaixe da pistola está seco. E agora eu vou acionar a pistola para a gente ver se vai existir algum vazamento. Se existir, é sinal que faltou aperto, tá ok? A gente tem que apertar um pouquinho mais. Então vamos lá para o primeiro teste. Aí, acionei a pistola, você pode ver que não teve vazamento no porta-bico. Aqui no porta-bico não teve vazamento e nem aqui no encaixe do extensor, tá? Então, olha lá, vou acionar novamente. O leque da pistola está funcionando normalmente. Olha lá.
soltei a pistola, você pode ver que a máquina para, por quê? Porque ela já atingiu a pressão máxima. Então, nesse momento, a gente já está com a máquina pronta para pintura, ou seja, fizemos todos os testes, verificamos se existe algum tipo de vazamento das partes, não existe nenhum vazamento. Então, a partir desse momento, a gente vai tirar a água da máquina e vai colocar a tinta e vai começar os trabalhos, tá ok? Acabamos de fazer os primeiros testes na máquina, ela passou nos testes de vazamento, atingiu a pressão adequada, o sistema de pistola está todo funcionando. Então nesse momento a gente tem que começar a parte de pintura. E como é que eu vou remover a água da máquina e vou colocar a tinta? Ou seja, aqui existe um processo, a máquina está ligada, ó, nós estamos com pressão no sistema. É muito importante a gente ter atenção e sempre saber se a máquina está parada porque ela atingiu a pressão máxima para a gente não ter nenhum acidente com jato de tinta, tá? Ou se a máquina está de fato desligada. Nesse momento ela está pressurizada. E como que eu faço a despressurização da máquina de forma correta, tá? Alguns vão falar assim, vem aqui na válvula de refluxo e abre ela, o líquido já vai sair lá no material. Errado, pessoal. A forma correta é o seguinte, eu não posso utilizar a válvula de refluxo para despejar um líquido em alta pressão, tá ok? Isso deve ser feito através da pistola. E como que eu faço? A máquina está ligada, tá? Ó, funcionando. Pode ver o leque dela. Parei a máquina, eu vou vir aqui no botão liga-desliga, vou desligar a máquina. A partir desse momento eu venho na pistola e solto a pressão, você vai ver que a pressão vai cair a zero. Eu eliminei toda a pressão dentro do sistema, aí então eu venho, abro a válvula de refluxo e novamente eu volto a ligar a máquina, ela faz o refluxo, tá? Desliguei a máquina para mim poder falar. Esse processo serve tanto para mim trocar de água para tinta, ou até mesmo no momento que eu já estou com tinta pulverizando na parede e eu preciso parar o equipamento por qualquer motivo, a gente nunca vai deixar ele pressurizado. O equipamento ele sempre tem que parar em stand-by, ou seja, em pressão zero, tá? Então, para isso, em todas as situações que você precisar aliviar a pressão do equipamento, você vai desligar o motor da máquina, você vai aliviar a pressão pela pistola, somente depois de a pressão em zero, você vai abrir a válvula de refluxo. Aí sim você pode ligar a máquina, deixá-la fazendo refluxo, ou até mesmo já deixá-la desligada. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como regular a pressão da máquina, tá? Eu deixei a pressão aqui totalmente no zero, ou seja, totalmente aberto o regulador, e eu vou ligar a máquina para vocês verem como ela se comporta. Eu liguei o equipamento, ele não roda, por quê? Porque a pressão está no zero, então o motor vai ficar no zero também. A partir do momento em que eu rodo o regulador, a máquina começa a trabalhar, a válvula de refluxo está aberta, né, pessoal? Está fazendo refluxo. A partir do momento que a máquina fez o refluxo, a gente já pode mandar material para a pistola. Então eu venho, fecho o refluxo, a máquina já atingiu pressão. Eu vou colocar aqui uma pressão bem baixa para vocês verem, olha lá. A máquina está neste momento com uma pressão inadequada, porque você pode ver que o leque ele não se estabiliza, né? Às vezes no vídeo não dá para mostrar a característica do leque, mas dá para ver que ele aumenta e diminui, significa que a pressão da máquina está muito pequena. Então a gente vem no regulador de pressão e aumenta ele de pouco em pouco. Você já pode notar que o leque já estabilizou. Aqui ainda de forma visual ele está um pouquinho deficiente porque ele está oscilando um pouco. Então eu venho de leve no regulador e aumento mais um pouquinho o regulador, tá ok? Você pode ver que a máquina trabalhou para atingir a pressão que eu regulei e a partir desse momento eu vou testar o leque. Pode ver que o leque ficou uniforme, ele parou de oscilar. Então, neste caso eu já achei a pressão adequada para esse líquido que está aqui dentro e para esse bico que eu estou utilizando. Tá ok? A partir do momento que eu começar a subir a pressão além desse ponto, eu estou trabalhando com sobrepressão. Eu estou jogando material fora e eu estou fazendo com que gere uma névoa excessiva no ambiente porque você está pulverizando além do necessário. Eu vou mostrar para vocês o range de pressão ainda. Ó. Aqui ó, é o suficiente e eu vou aumentando. Ó. A máquina vai trabalhando e a névoa consequentemente aumenta. Tá? Então, é muito importante
a gente saber equalizar, tá ok, pessoal? Essa questão de material, a pressão de trabalho com o bico, é toda uma equalização que deve ser feita, tá ok? A gente sempre começa regulando a pressão de baixo para cima, tá joia? E agora a gente vai falar sobre a limpeza do equipamento, né? Então chegamos na parte final do serviço, ou seja, montamos a máquina, mostramos como ligar a máquina, como regular a pressão, como fazer o alívio de pressão. Nesse momento eu estou com a máquina ligada, ela está com pressão no sistema, tá ok? Então digamos que a gente está pintando uma parede, eu estou com tinta aqui, então estou lá pulverizando, acabei meu trabalho, vou fazer a limpeza. Primeiro passo, a gente vai despressurizar a máquina, porque eu preciso remover a tinta e colocar água, tá? Eu estou falando em água, mas se a tinta for a base d'água, a gente vai utilizar água para fazer a limpeza, e se a tinta for base óleo, nós vamos utilizar o solvente água rasa. Nunca podemos utilizar solvente forte igual o thinner, é proibido colocar na máquina porque ele afeta partes plásticas e de borracha, tá ok? Então vamos lá, procedimento de despressurização, desligo o motor, solto a pressão pela pistola, a pressão veio a zero, eu venho, abro a válvula de refluxo, a partir desse momento eu posso ligar novamente o motor. A máquina despressurizou, tá? Eu desligo a máquina, a partir desse momento a gente vai remover a tinta e vai colocar o líquido de limpeza, seja água ou seja água raiz para as tintas à base óleo. Nesse momento, como que a gente vai fazer? Coloquei a água, tá? Você vai iniciar primeiramente fazendo o refluxo. Então você vai ligar a máquina e deixar com que ela succione a água limpa e jogue todo o resquício de tinta que tem dentro da máquina aqui nesse balde novamente. Então, num primeiro momento, essa água limpa a gente vai ter que realizar entre 3 e 5 trocas no mínimo, até que a gente limpe todo o interior da máquina. A gente começa limpando o tubo de sucção, a máquina vai vir, vai limpar o sistema de compressão, vai limpar o sistema de pulmão e vai limpar o tubo de refluxo. Isso é tudo automático, fazendo a circulação de material. E para isso basta deixar a máquina ligada na posição de refluxo, tá? A partir do momento que você notou que a água sujou demais, você vai jogar essa água fora, vai colocar uma nova água limpa, vai promover o refluxo novamente, até que você note que a água ela não suje tanto. A partir desse momento, significa que o interior da máquina, a parte de sucção, compressão e refluxo, ela já eliminou todo o excesso de tinta que tinha. Então, a partir desse momento, a gente começa a eliminar a tinta que a gente tem na mangueira. Então, o que a gente faz? A gente, com a máquina ligada, é óbvio, a gente está fazendo refluxo, a gente fecha a mangueira, a máquina vai atingir pressão e nesse momento eu viro o bico na posição de limpeza, pessoal, vira o bico para trás, você pode ver que ele faz um jato de tinta, ele está fazendo a limpeza do bico e eu vou deixar essa mangueira acionada, uma média de 3 a 5 minutos, para que a água limpa entre na máquina, circule pela mangueira e pistola e faça toda a limpeza do interior, tá? Uma média de 3 a 5 minutos, deixando um jato de água vazar para que ocorra a limpeza interna. De forma visual, a gente consegue notar se a limpeza ocorreu ou não, porque a água limpa começa a sair aqui limpa também. Se a água sair aqui muito suja, esbranquiçada ou com a cor da tinta, significa que ainda tem tinta dentro da máquina e que a gente tem que seguir com a limpeza. Mesmo que faz 5 minutos que você está limpando, a limpeza não atingiu a excelência, você vai ter que continuar limpando até que atinja, tá ok? É muito importante isso. Feito este processo, a parte de limpeza interna da máquina, de tubos, mangueiras, sistema de compressão e pistola, está finalizada. A gente só tem, por fim, na limpeza, soltar a manopla da pistola e fazer a limpeza do filtro, remove ele de dentro e faz a limpeza chacoalhando o filtro na água, tá? Ou até mesmo escovando ele. Se o filtro estiver muito sujo, entupido ou furado, tem que substituir, tá ok? E eu também recomendo vocês utilizarem uma escova para fazer a limpeza do bico e manter ele em bom estado, porque senão futuramente ele começa a ter problemas na hora de girar devido à sujeira, né? Ou ele começa a ter mau funcionamento por causa da sujeira que se acumulou do trabalho anterior, tá? Uma coisa importante, ao final também a gente deve escovar o filtro do tubo de sucção, tá ok?
para que no próximo trabalho resquícios de tinta não entrem no tubo e acabem indo até lá na pistola. Por mais que a gente tenha o filtro, algumas sujeiras podem sim passar no bico. Se alguma sujeira chegar no bico, ele vai entupir. Para a gente desentupir o bico, posição de limpeza, pessoal, volta o bico para trás, aciona a pistola uma média de 4, 5, 6 vezes. Infelizmente você, se tiver com tinta, vai ter que ter um local de descarte, tá? Pode ser dentro do balde ou pode ser em qualquer local de descarte, você vai ter que descartar. O bico voltou a trabalhar normalmente, você vira ele e começa a pulverização, ok? Feito isso, finalizada a limpeza, é só a gente desmontar as partes, evacuar a água ou o solvente que a gente utilizou, seja da pistola, da mangueira ou do tubo de sucção. A gente evacua essa água. Na desmontagem a água já vai caindo por gravidade mesmo e o equipamento está pronto para ser armazenado.